Se você quiser entrar no mundo dos SUVs, a melhor porta de entrada são os SUVs subcompactos. E hoje eu vou mostrar para vocês o SUV subcompacto mais bonito já desenhado no Brasil, o Volkswagen Nivus. Tá em dúvida se leva a versão Comfortline ou a versão Highline? Hoje todos os detalhes você vai saber o que diferencia cada um desses modelos. O Nivus é vendido no Brasil nas versões Sense, Comfortline, Highline e depois da restilização ganhou também a versão esportiva GTS. Mas o que você mais vai ver na rua é o Comfort e o High. E tem algumas diferenças muito específicas entre os dois, mas já vou te contar um segredo agora. Ó. Tem condição mais do que especial para levar a versão Highline na Localiza Seminovos, então fica de olho. Tem condição boa por Comfort também, mas esse aqui tem um negocinho a mais, assim como ele tem alguns itens a mais também. Você diferencia as duas versões esteticamente e por itens de série também. Lembrando que o Comfort é abaixo do Highline, mas não significa que ele não seja completo, porque as duas versões são bem completas de fábrica. Tanto que os dois têm aqui escondido atrás do logotipo o piloto automático adaptativo, a frenagem autônoma de emergência e os sistemas de segurança ADAS. Então é de série nos dois modelos, assim como os faróis Full LED. Só que só o Highline tem a luz de neblina de LED, coisa que no Comfortline não tem. Outro detalhe importante é que ambos os modelos têm esses frisos acetinados aqui na grade frontal, tanto em cima quanto embaixo, mas você identifica especificamente que é o Highline quando você vê o rack de teto em cinza, enquanto no Comfort é preto. As rodas de liga leve também mudam, 17 polegadas no Highline diamantadas, enquanto no Comfort você tem rodas cinza de 16 polegadas. Então aqui você vai ter um pouco mais de conforto, porque o pneu é mais bifudo, enquanto aqui você tem uma performance em curvas um pouco melhor e um estilo também um pouco mais interessante. Eu gosto bastante. Inclusive aqui é legal vocês verem essas duas opções de cinza. Tem esse cinza Moonstone aqui, também conhecido como cinza rato. Não gosto muito dessa cor, mas o Nivus é um dos raros carros que combina com essa cor e foi a cor de lançamento dele. E aqui você já tem uma opção de cor um pouco mais normal, um cinza metálico. Mas lembrando que o Comfort pode ter esse cinza e o High também pode ter esse cinza. Tem outras cores, tem azul Biscay, tem o vermelho Sunset, que são cores bem bonitas, branco. E todas essas cores você consegue encontrar lá na Localiza Seminovos. Sendo o Nivus Highline ou Nivus Comfort, o motor é sempre o mesmo. 1.0 3 cilindros turbo de 128 cavalos e 20.4 kg de torque, ligado a uma transmissão automática de 6 marchas. Esse motor, entre os 3 cilindros disponíveis à venda no Brasil, é o mais robusto, é um dos mais confiáveis e se você gosta de fazer um pouco de maldade, ele aguenta a preparação tranquilamente. Tem gente fazendo muita coisa com esse motor. Ainda mais que o Nivus é um carro bom de dirigir, então dá para se divertir bastante. E o câmbio automático de 6 marchas garante bastante conforto, além de ter números bons de economia de combustível, mas aí a gente fala disso na hora que estiver dirigindo. Um dos grandes destaques do visual do Volkswagen Nivus está justamente na sua traseira, que configura esse perfil de SUV coupé. Ele tem o vidro bem inclinado e o teto arqueado, fazendo com que ele tenha essa pegada mais esportiva, enquanto um SUV normal teria o vidro um pouco mais reto aqui. E este bumbum um pouco mais proeminente é que traz o charme do Nivus, tendo essas lanternas conectadas que antes da restilização não acendiam, depois da restilização passou a acender. Outro ponto que você diferencia a versão Comfortline da Highline na traseira do Nivus está aqui nessa parte inferior do para-choque, que é em preto na versão Comfortline, enquanto na Highline você tem aqui o detalhe em cinza. E as duas versões têm câmera de ré e sensor de ré, mas só no Highline você tem sensor dianteiro. O porta-malas não muda em nenhuma das duas versões, são 415 litros de capacidade, lembrando que um hatch compacto, por exemplo, tem em média 300 litros de capacidade. Então se você precisa de um porta-malas maior do que o de um hatch compacto, mas não quer aquele porta-malão gigante de um sedã, mas precisa daquela coisinha a mais, temos aqui no Nivus cerca de 115 litros a mais do que a média dos hatches compactos, então é um porta-malas bem grande e amplo, você pode dobrar o banco ali para ampliar ele mais ainda, e ainda tem uma coisa que é muito importante, que é step. Tem um monte de carro hoje em dia que não vem com step, o Nivus vem, e não fechei o porta-malas direito, agora sim. Vamos começar falando do interior da versão Comfortline, que como ele está abaixo do Highline, tem algumas coisas que esse aqui não tem e o outro tem. Mas é importante você saber também as diferenças e, desde o começo, entender que esse carro é bem completo. Um exemplo disso é painel de instrumentos digital, de série nas duas versões, mas o Comfortline é um painel de instrumentos um pouco menor. Completo também, mas a tela é um pouquinho menor. A central multimídia depende do ano do Nivus. Essa daqui é a Composition Media, que é de um Nivus um pouco mais antigo, mas por padrão, nos mais novos, você já tem a central VW Play em todas as versões, que é uma central excelente. Essa aqui também é muito boa, mas quando tem esses botões físicos aqui, tem Android Auto, tem Apple CarPlay com fio.
Quando é a VW Play, que é a tela inteira aqui, não tem nenhum botão físico, aí já tem essa função do Android Auto e do Apple CarPlay sem fio. Na versão Comfort Line, você tem sim o volante revestido em couro, com ajuste de altura e profundidade, o que é algo excelente, mas os bancos são revestidos em tecido. É um tecido bom, é um tecido confortável, mas é um acabamento que está um pouco abaixo da outra versão, que o revestimento é de couro. O teto na versão Comfort é um teto mais claro, então você, se gosta de um interior um pouco mais arejado e quer ter uma sensação a mais de espaço, o teto claro pode ser uma coisa melhor para você. Outro ponto é o acabamento aqui é em plástico cinza, é tudo plástico aqui. O acabamento é uma coisa bem fraca do Nivus, é plástico para tudo quanto é canto. Mas na versão Comfort você tem aqui esse detalhe em cinza. E o ar-condicionado ele é manual, então você tem o ar-condicionado de uma zona manual, não é automático. Mas tem carregador de celular por indução aqui. A manopla de câmbio é revestida em couro, isso não muda. Tem o botão de Start-Stop aqui quando não é a VW Play. Se tem a VW Play, aí o botão vem para cá. E aqui o puxador de freio tem o botãozinho em preto. Temos aqui também o descansa de braço central que vai para frente e para trás, você abre e tem um espacinho aqui. Então, mesmo sendo uma versão abaixo da Highline, o Comfort Line já é bem equipado e tem itens que são muito importantes, como o próprio painel de instrumentos digital e a central multimídia, além desse revestimento de couro no volante, que agrega muito na hora que você vai dirigir o carro, que quando não tem couro no volante dá uma tristezinha, né? Na versão Highline você vê que o Nivus tem aquele tchan a mais pelos detalhes. Começa aqui por essa parte do painel que ganha um acabamento em preto brilhante. Se for uma versão um pouco mais nova, aqui ganha um revestimento de couro. Nas portas você tem também esse mesmo detalhe e a maçaneta em cinza e o revestimento de couro aqui no apoio de braço. E se for o Nivus um pouco mais novo, aqui ganha um pedaço de tecido. Lembra do que eu falei do freio de estacionamento? Não é automático, mas ele ganha aqui esse pininho em cinza e tem a borda da manopla de câmbio aqui também com um desenho em cinza. O volante é revestido em couro, assim como na versão Comfort Line, tem também o ajuste de profundidade e de altura, o que é excelente. O painel de instrumentos totalmente digital na versão Highline é maior, é o Active In Full Display, é um painel inclusive referência nessa categoria, muito bom. E esse já vem com a central multimídia VW Play, tá vendo que não tem nenhum botão físico aqui, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Outro ponto que muda bastante no interior do Nivus Highline é o fato de que o teto adota essa coloração preta mais escura, o que faz com que a cabine pareça um pouco mais apertada, mas também te dá uma sensação maior de esportividade. Muita gente prefere o teto assim, justamente por esse refinamento de esportividade. E o banco ele é revestido em couro, não é couro mesmo. A qualidade aqui do material é um pouco questionável, mas para quem gosta desse layout de couro, fica mais interessante. E temos aqui o mesmo descansa-braço que vai para frente e para trás. Então, da versão Comfort Line para Highline, são esses detalhes que você ganha em quesito de visual. Mas tem até o próprio painel, que é um item de série a mais, o ar-condicionado que passa a ser digital, ao invés de ser o ar manual, e aí você tem uma sofisticação que essa versão entrega a mais em relação ao Comfort. Por ser um SUV subcompacto, o Nivus não é tão espaçoso assim aqui atrás. O banco da frente está na minha posição, eu tenho 1,87 m e o joelho está pegando certinho aqui nas costas do banco. Claro que por eu ser uma pessoa alta, fica um pouco mais difícil você ter uma pessoa alta e outra alta aqui atrás também. Então, para famílias que têm criança pequena, vai resolver bem, mas cresceu demais, talvez seja a hora de você passar para o segmento de SUVs compactos ou médios. Pelo menos aqui a altura para a cabeça é boa, mesmo com o teto mais curvado por ser um SUV coupé. Eu estou usando a versão Highline aqui como exemplo, porque isso não vai mudar nada em relação ao Comfort Line, só o revestimento do banco. Os dois têm saída de ar para quem senta aqui atrás, o que é excelente, porque você não vai passar um calor aqui, e duas saídas USB do tipo C. Mas o acabamento aqui não tem nenhuma parte em tecido ou em couro, é tudo plástico, inclusive, onde você apoia o cotovelo. E não tem aquela alça do palavrão aqui em cima, então você tem que segurar na porta, caso o motorista resolva dirigir de maneiras impublicáveis. Falar um negócio pra vocês, o Nivus não é só bom de olhar não, ele é bom de dirigir também. O carro gostoso de andar. Como eu falei, ele tem motor 1.0 3 cilindros turbo de 128 cavalos e 20,4 kg de torque, faz com que ele seja um carro bem esperto para o uso no dia a dia. Tem um câmbio automático de 6 marchas que trabalha muito bem com esse motor 1.0. Ele tem um certo delayzinho, um pouco chato na hora que você sai, que você pisa, ele pensa alguns segundos e aí realmente anda. Mas mesmo assim é um carro bem esperto. Depois que ele vence esse primeiro delay aí, ele fica um carro bem esperto. E o Nivus é aquele carro muito certinho para andar e é uma delícia isso.
A suspensão dele é uma suspensão mais firminha do que você encontra em rivais dele direto, como por exemplo o Fiat Pulse, mas é bem parecido com o Renault Kardian nesse quesito. É um carro que tem um conforto de suspensão aliado a uma esportividade, então não vai ser aquele carro que vai ser duro para andar, mas na hora que você precisar fazer umas curvas um pouco mais fortes, ele vai conseguir dar conta do recado super, justamente por ser um carro com uma suspensão mais firminha. A direção também segue nesse mesmo sentido, ela é um pouco mais pesadinha, um pouco mais direta, fazendo com que isso torne ele mais engajante de dirigir. Então quando você combina essa certa pimenta que você tem no motor 1.0 3 cilindros turbo, junto com uma direção mais firminha e com uma suspensão mais firminha, faz com que o Nivus seja de fato aquele carro para quem gosta de dirigir, para quem aprecia o prazer ao volante, para aquela pessoa que não quer somente um meio de transporte para te levar do ponto A ao ponto B, que quer de fato um carro que mesmo quando você vai na padaria, você vai sentar o seu traseiro aqui no banco e vai falar, poxa, eu estou dirigindo alguma coisa legal, eu estou dirigindo alguma coisa que eu gosto, eu tenho prazer ao dirigir. E o Nivus é esse carro, ele é muito gostoso de andar, muito gostoso de andar. E aí, qual versão do Volkswagen Nivus você leva para casa? O Comfortline, que resolve muito bem seu dia a dia com muito estilo e conforto, ou você vai na versão Highline, que tem mais equipamentos e ainda mais estilo? Não esqueça que na Localiza Seminovos tem condições mais do que especiais para levar seu Nivus para casa, com condição extra especial para a versão Highline, e você pode colocar o seu carro usado na troca, que aí o negócio vira outra categoria. Porque você já sabe, seminovo na Localiza é outra categoria.